saudade de vocês. Como havia combinado antes, vamos dar continuidade às nossas aulas. E hoje é Geografia, com o assunto Divisão Política do Brasil. Como vocês sabem, o Brasil nem sempre teve essa configuração territorial. Ao longo do tempo, essa configuração foi se constituindo. A primeira divisão do Brasil aconteceu com o processo de colonização durante as capitanias hereditárias. Logo após das capitanias hereditárias, foi implantado no Brasil o sistema de províncias. E logo depois, as províncias se transformaram em estados. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns mapas mostrando gradativamente esse processo de transformação. Então vamos lá? Vamos começar então com o Brasil Império. Bem, esse mapa aqui é do Segundo Império, no começo do século XVIII, em 1709. Veja aí que a configuração, a ocupação territorial do Brasil, ela está assinalada com a presença das províncias. Nesse segundo mapa, já em 1970, a configuração territorial do Brasil era assim. Perceba que aqui nesse espaço, na região norte, vocês vão ver a presença de dois territórios. Território de Roraima e território do Amapá. Vejam aqui em 1970 a configuração territorial de Goiás. Só que essa configuração de 1970, ela vai ser alterada a partir da Constituição de 1988, que vai ser esta configuração atual aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: aqueles territórios que pertenciam à administração da federação, eles vão ser extintos e passam a ser estados. Então, Roraima, que era território, passa a ser estado, e Amapá, que era território em 1970, vai também passar a ser estado. Aqui também, onde eu havia falado com vocês, percebam a divisão territorial do estado de Goiás. Ele vai ser dividido e vai ser implantado o estado de Tocantins. Outra divisão, outra diferença que vai acontecer nessa configuração é que o arquipélago de Fernando de Noronha vai pertencer ao estado de Pernambuco. Essa é a configuração atual do território brasileiro. Ele possui 26 estados e um distrito federal. Sabendo que, meus amores, atualmente a sede do Brasil é em Brasília, que fica aqui, ó, em Goiás. No entanto, o Brasil já teve outras sedes, Salvador e Rio de Janeiro. Quando Brasília foi construída por Juscelino Kubitschek em 1960, ele tinha o objetivo de levar o desenvolvimento e o crescimento para a região centro-oeste. Vamos então dar continuidade a outro tópico, o Brasil no mundo. Bom, esse tópico, meu amor, refere-se às questões das relações diplomáticas do Brasil. Nós sabemos que alguns países, eles passam às vezes por enfrentamento, problemas de crise ou em guerra, conflitos econômicos, conflitos políticos, e para intermediar esses conflitos, existem órgãos que vai fazer essa intermediação. Existe um órgão, a ONU, a Organização das Nações Unidas, no qual o Brasil faz parte. A ONU é composta por 193 países. A ONU é a entidade responsável por fazer essa intermediação. Mas não só a ONU, nós temos também outras organizações que também vai permitir com que o Brasil estabeleça relações diplomáticas. Que órgãos são esses, Pro? Nós temos então as embaixadas e os consulados, que são mediados pelo Ministério das Relações Exteriores. O que é a embaixada, Pro? A embaixada, meu amor, ela é encarregada de proteger e defender os interesses do país no qual ela representa. Já o consulado, ele tem a função de expandir o comércio externo da nação representada e proteger os seus cidadãos. Atualmente, nós estamos ouvindo falar muito dessa relação diplomática do Brasil
intermediado pelo Ministério das Relações Exteriores, através das nossas embaixadas e os nossos consulados por conta do Covid-19. Nesse próximo slide, eu vou trazer para vocês alguns órgãos também que são responsáveis de promover a paz e o desenvolvimento econômico entre as nações. Nós temos a Unesco, que é a Organização das Nações para a Educação e Ciência e Cultura, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Todos esses órgãos aqui, eles são órgãos que têm o objetivo de promover a paz e o desenvolvimento econômico entre as nações. Vocês estão ouvindo aí, neste momento crítico em que estamos vivendo, como o Covid ele tem alterado essas relações diplomáticas e de quanto esses organismos ele tem se apresentado. Então, meus amores, eu preparei uma tarefa que vai contemplar toda essa discussão que nós fizemos agora. Para qualquer dúvida, eu gostaria que vocês se expressassem no grupo que nós temos na sala de aula. Aqui vai a nossa tarefa. Na primeira pergunta, eu quero saber o seguinte: informe as mudanças ocorridas em nosso território a partir de 1988. Essa questão tem a ver com a nossa aula, percebam? Explique como se configurou a divisão do nosso território a partir da sua primeira divisão, ou seja, a partir das capitanias hereditárias no processo de ocupação da colonização brasileira. Terceira questão. Você vai escolher entre essas três instituições e vai elaborar uma pesquisa. Não precisa ser uma pesquisa muito densa. Eu só quero que vocês na pesquisa respondam qual é o objetivo e qual é a efetividade desses órgãos. E a questão X, que é uma questão da atualidade. Vocês, meus amores, vão responder a seguinte questão. Qual a diferença entre consulado e embaixada? Existe alguma? Vocês podem estarem à vontade pesquisando para responder essa questão. Em sua opinião, como você vê a relação entre os países nesse momento de pandemia global? Como é que esses países eles têm se manifestado? Há realmente a solidariedade entre eles? Eles estão realmente tendo a relação de respeito, de cordialidade? Como a ONU tem intermediado essa relação? Amores, agora é com vocês, ó. Eu sei que vocês vão me surpreender, como sempre fazem. Um beijo e até a próxima aula.